Olá pessoal, meu nome é Samuel Atos, sou estudante do sétimo período do curso de Física da PUC Minas. E nesse vídeo vou falar um pouco sobre calorimetria, definir o conceito de calor e temperatura, a diferença de calor específico e calor latente, e mostrar para vocês uma simulação bem simples sobre transferência de calor. Então vamos lá. Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Essa energia térmica em trânsito é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. E essa transferência de energia térmica na forma de calor sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor pelo Sistema Internacional de Unidades é o Joule. E o que é temperatura? Temperatura determina o grau de agitação das moléculas de um corpo, indicando se ele está quente ou frio. A temperatura pelo Sistema Internacional de Unidades é o Kelvin. Nós aqui no Brasil temos o costume de falar em temperatura usando a escala Celsius, por ela ser centígrada e por isso mais simples de compreender. Por exemplo, sabemos que a água ferve quando atinge uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius e congela quando chega a 0 graus Celsius. Mas apesar dessa escala ser mais comum no nosso dia a dia, na física quase sempre vamos usar a temperatura em Kelvin. Qual é a diferença entre calor sensível e calor latente? Quando um corpo sofre uma variação de temperatura e permanece o seu estado físico, estamos falando sobre o calor sensível. Por exemplo, quando vamos ferver uma água para fazer café, ela vai ao fogão com a temperatura por volta dos 25 graus Celsius. Enquanto a água vai esquentando, ela recebe calor da chama do fogão, mas permanece sendo líquida. Agora, quando um corpo não sofre uma variação de temperatura, e sim uma mudança do seu estado físico, estamos falando sobre o calor latente. Por exemplo, quando a água chega aos 100 graus Celsius aproximadamente, ela começa a ferver e assim vai aos poucos se transformando em vapor. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma simulação bem simples da plataforma FET sobre transferência de energia térmica em forma de calor. Coloquei um termômetro no ferro e um na água. Percebe-se que ambos estão na mesma temperatura. Agora vou aquecer o ferro. Após fazer isso, com o ferro bem aquecido, vou colocar ele dentro do recipiente de água e vamos ver juntos o que vai acontecer com suas temperaturas. Perceberam que a temperatura do ferro diminuiu, a temperatura da água aumentou, até ambos ficarem com a mesma temperatura? Isso acontece devido à lei zero da termodinâmica, que estabelece que corpos com temperaturas diferentes buscam o equilíbrio entre si, sendo que essa troca de calor ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e obrigado por assistir esse vídeo até o final.